Ei, povo, bom dia! Sorria que Jesus está te vendo. Epa, e também se alegre, por quê? Com certeza ele está te ouvindo. Eu desejo um dia de muita paz, de muita alegria, de muito fortalecimento do Senhor para a sua vida e para a vida da sua família, porque nesse dia nós estamos o quê? Mais um dia de volta com Café com Jesus, onde nós temos uma convicção, que é mais um dia onde ele vai compartilhar do coração dele com os nossos corações. E o seu coração, como é que está? Seu coração está preparado para ouvir de Deus o que ele tem para falar ao seu coração? Então, se você está, renda graças a ele, pela bondade dele o tempo todo sobre as nossas vidas. O que seria de mim? O que seria de você se não fosse essa bondade do Senhor nos alcançando dia por dia? Se não fosse esse amor dele nos alcançando? Então, celebre a ele pelo dom da vida. Quantas pessoas gostariam de estar fazendo o que você está fazendo? Quer dizer, se for uma coisa boa, é claro. Se for uma coisa ruim, ninguém gostaria de estar fazendo coisa ruim, não, porque não é bom, não. E isso não é bom mesmo. Mas se for uma coisa boa, quantos gostariam de estar exatamente na posição que você está? Mas, infelizmente, está enfermo, alguns estão aprisionados. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: o Senhor é o Senhor que liberta. A palavra do Senhor diz: conheceis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então, vamos orar, colocando mais esse dia diante do Senhor, para que a graça dele nos alcance, para que ele continue falando ao meu coração e ao seu coração. Pai, te rendemos graças pela tua bondade, pelo teu cuidado. E dizemos ao Senhor que reconhecemos diante dos homens e dos anjos a bondade do Senhor dia por dia. E percebemos a cada manhã o seu agir sobre as nossas vidas. Dizemos ao Senhor que nos direcionando esse tempo. Colocamos diante do Senhor o órfão, a viúva, alcança ele neste dia, supra suas necessidades. Colocamos diante do Senhor Israel, o Senhor disse: clame para que haja paz sobre Israel. E nós clamamos para que haja paz sobre Israel. Colocamos diante do Senhor as nações. Temos vivido dias difíceis, dia de ai, dia de dores, Senhor, mas está escrito a tua palavra que diz que esse dia viria. E as pessoas estão assustadas, atemorizadas com a situação que eles vivem. Mas nós queremos clamar pela paz do Senhor que sai por entendimento. Visita a família que perdeu um ente querido neste dia. E os que já perderam outros tempos atrás, Senhor, mas que o conforto do Senhor venha, que o consolo do Senhor venha, que a graça do Senhor venha. Em nome de Jesus, colocamos diante dos seus profissionais de saúde que estão em frente de batalha. Não só ele, mas tantos outros, Senhor, que têm saído de manhã cedo para conquistar o pão de cada dia. Guarda, protege, fortalece, ajuda, anima, Senhor, anima, dando sabedoria, responsabilidade, compromisso que eles têm feito em proteção. Porque Deus, eles precisam dessa proteção, e essa proteção só o Senhor pode dar. Essa proteção só o Senhor pode dar. Então, pelos nossos governantes, o Senhor diz na tua palavra: ore pela vossa autoridade, porque elas foram constituídas pelo Senhor. E nós queremos clamar pelos nossos governantes. Clamamos por graça, por sabedoria do Senhor, por entendimento do Senhor sobre o coração deles. Faz com que eles se voltem para o Senhor. A tua palavra nos convida a isso. A tua palavra nos diz, Deus, quando o rei ele é temente, a nação prospera. É por isso que nós clamamos por homens e mulheres tementes ao Senhor. Por homens e mulheres que se dediquem a buscar a tua face, Deus, e temer ao Senhor e pedir do Senhor a direção certa para governar as nações. As nações precisam de um rei, é o que o povo diz, mas nós precisamos do rei, o rei Jesus, aquele que sabe governar, aquele que sabe orientar, aquele que sabe dar a direção certa. Clamamos ao Senhor. Desperta o povo, desperta o povo. Abre os olhos neste dia. Queremos colocar diante do Senhor minhas crianças. Senhor, crianças, Senhor, que têm sofrido tanta discriminação, tanto preconceito, tanto abuso, Deus, tanta maldade com nossas criancinhas, mas nos levantamos nessa manhã e clamamos pelas nossas crianças, clamamos pela proteção do Senhor sobre essas crianças, pelo guardar do Senhor sobre a vida das crianças, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que nós possamos estar nos clamando o tempo todo pelas nossas crianças, pedindo ao Senhor que a graça dele venha sobre as nossas crianças, que a proteção do Senhor venha sobre as nossas crianças. Porque nós temos visto tanta coisa que é de assustar. Mas vamos lá, meu povo, vamos ouvir uma música de Nostera, né? Uma música na crioulo, que o Senhor continue alcançando os nossos corações e falando aos nossos corações também, através do louvor.
mim estava lá no mundo, com dor no coração. A mim estava lá no mundo, perdido na escuridão. A mim estava lá no mundo, com dor no coração. A mim estava lá no mundo, Jesus te amava em nome, filho do coração. Jesus te amava em nome, ele mudando de direção. Jesus te amava em nome, filho do coração. Jesus te amava em nome, ele mudando de direção. A mim estava lá no mundo, perdido na escuridão. A mim estava lá no mundo, com dor no coração. A mim estava lá no mundo, perdido na escuridão. A mim estava lá no mundo, Jesus te amava em nome, filho do coração. Jesus te amava em nome, ele mudou de direção. Jesus te amava em nome, filho do coração. Jesus te amava em nome, ele mudou de direção. Camesti chora, camesti lamenta, nos vida ya está no mundinho Deus. Deixa caminhar, maneira que eu creio. Camesti chora, camesti lamenta, nos vida ya está no mundinho Deus. Deixa caminhar, maneira que eu creio. Jesus te amava em nome, filho do coração. Jesus te amava em nome, ele mudando de direção. Jesus te amava em nome, filho do coração. Jesus te amava em nome, ele mudando de direção. Ele muda de coração. Jesus te ama, ele muda de direção. Jesus, ele me chama, ele te chama pelo nome e nos dá uma nova direção. Jesus, ele chama pelo meu nome, ele chama pelo seu nome. Como é bom ouvir o Senhor nos chamando pelo nosso nome. Não é apelido, ele chama pelo nome. Ele diz: ei, não temas, eu sou contigo, não te assombre, eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Oh, que coisa boa, hein? Ouvir o Senhor nos chamando pelo nosso nome, ouvir ele nos convocando diante dele. Agora, a pergunta nessa manhã é: você está atento? Você tem ouvido a voz do Senhor? Quando o Senhor fala, você tem essa percepção que é ele que está falando, que é ele que está te chamando? Pois ele nos chama pelo nosso nome. Ele chamou a Samuel. Mas Samuel, a primeira vez, ele não entendeu o que era Deus chamando, porque ele ainda não conhecia a voz de Deus. A segunda vez, ele também não entendia, mas ele achava que era o líder dele, Eli. Mas até quando Eli trouxe orientação para ele: ei, o Senhor te chama pelo teu nome. Ele quer falar com você, ele quer papear com você. Então, que você possa estar atento para ouvir a voz de Deus e permitir que ele possa falar com você de uma maneira poderosa. Deixa Deus falar o seu coração. Vou orar agora pela missionária Cida, ela já está conosco. Maria Santana da Conceição, mais conhecida como Cida. Foi o nome que o deu, Cida. Mas Maria Santana da Conceição.
ela vai estar compartilhando conosco, então no coração de Deus, no nosso coração. Aí tua filha, Deus, usa ela para a glória do teu nome, para que nosso coração venha ser alcançado pelo Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Missionária, bem-vinda, fique à vontade, se apresente. O tempo agora é todo seu. Já vou até fechar meu microfone. Pode ficar à vontade. Estou aqui te ouvindo, tá? Amém. Paz do Senhor para todos, paz do Senhor, missionária Patrícia. É uma satisfação nessa manhã, né? Nós estarmos juntas, tomando esse café com Cristo. Deus tem reservado para nós esse banquete e a gente não pode desperdiçar. E o mais importante é que nós queremos compartilhar, né, para as demais pessoas. Nós queremos também, assim, disseminar, repartir aquilo que o Senhor tem feito conosco. Para minha satisfação, nós estamos unidas, né, pelas ondas, né, pela internet, nos une. Deus nos dá essa condição de estarmos juntas nessa manhã, e nós queremos continuar se colocando cada vez mais na disposição de Deus, para Deus fazer o seu querer. Eu estava meditando na letra do hino, como a missionária falou, realmente, Jesus nos chama pelo nome. Ele tem uma obra, ele conhece cada um de nós, ele antes que nós, né, fôssemos formados, ele já falou isso para Jeremias: eu te conheci, no ventre eu te conheci. Então, assim, Deus conhece, Deus sabe cada um, e a igreja tem tido essa missão de realmente continuar levando essa mensagem de salvação e dizendo para as pessoas que Jesus conhece, Deus contempla, e Ele quer cada vez mais restaurar, vivificar, Ele quer transformar. E eu estou feliz, né? Sou esposa do pastor Adilson José, nós estamos aí cada vez mais empenhados na obra do Senhor, que Guiné-Bissau nos aguarda. Deus tem feito uma obra maravilhosa, porque nós somos testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas enquanto não temos a oportunidade de estar em Bissau, Adilson, nós estamos trabalhando para o Senhor aqui, né? Semana passada, sábado mesmo, nós tivemos uma roda de conversa transcultural e urbana, onde nós ouvimos os nossos irmãos poderem falar de como tem sido usado por Deus nessa obra maravilhosa, nesse projeto de continuar propagando essa obra que Deus confiou a nós. Os anjos queriam fazer, mas Deus confiou a nós. Então, eu gostaria de trazer para a nossa meditação, para a edificação cada vez mais da fé, daqueles que precisam ser restaurados, edificados. Eu quero ler aqui um texto bíblico, que está em João, capítulo 11, versículo 52. Nós temos aí uma mensagem registrada para nós, de João 11, 52, onde está escrito assim: não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Quando nós lemos essa passagem aqui em João, nós estamos entendendo que quando o Filho de Deus veio à Terra, ele veio como projeto de Deus, né? A Santíssima Trindade se reuniu, então Deus permitiu que o Filho dele viesse para restaurar, para edificar, para salvar, para tirar o homem da perdição. E a trajetória de Jesus durante 3 anos e 6 meses foi marcada com dor, com perseguição, com angústia, com lágrima, mas o projeto de Deus para o mundo não foi anulado. Deus tinha, e como sempre tem, um projeto para o homem. Naquela época, a obra estava na mão do Filho para realizar. Deus confiou, porque os profetas tentaram fazer, né? Os sacerdotes, homens vieram antecedendo para tentar fazer. Mas Deus viu que precisava ter uma situação maior. E aí foi necessário que o Filho dele viesse. E quando João deixa registrado aqui para nós estamos vendo aqui o momento de perseguição que Jesus está tendo em alusão antes da sua morte. O inferno, né, o adversário, pensava que ia frustrar os planos de Deus matando o seu filho, o Redentor, aquele que tinha vindo para poder consolidar a obra da redenção. E nesse projeto,
Jesus passou por esses momentos. Mas aqui João diz que não somente pela nação, mas também para reunir em corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Então, a gente, quando lê essa passagem, a gente entende que Deus tem um projeto para uma vida, Deus tem um projeto para uma sociedade, Deus tem um projeto para uma cidade, Deus tem um projeto para uma nação. Deus tem um projeto para um povo. E aqui, os fariseus tentavam matá-lo, pegar em qualquer cilada, e aí João registra que realmente tudo que o filho estava passando é para que as ovelhas, né, os filhos que andavam dispersos, pudessem se ajuntar. Ou seja, a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas o filho veio para que tenhamos vida e vida com abundância. E os homens estavam dispersos, eram como ovelhas perdidas sem pastor. Não tinham direção, não tinham norte, esperavam realmente, né, para Roma um libertador, pensavam que seria um chefe político, pensavam que seria alguém que vinha desestruturar o Império de Roma, mas Jesus veio para restaurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para colocar, juntar o povo que estava disperso, que estava sem ânimo, que estava sem norte, que não tinham nenhum tipo de satisfação, porque eram oprimidos, pagavam impostos caríssimos, estavam à mercê ali de Roma, tentando cada vez mais ser sufocados e frustrados daquilo. Aparece um homem simples, sem talvez aparência, talvez não naquele formato que eles esperavam, né? De um grande rei, um grande homem, talvez de tanta eloquência. Talvez fisicamente nós estamos falando dentro desse contexto, mas a glória, o poder, a magnificência, o poder do Altíssimo estava no Filho de Deus representado aqui na Terra. E aí, todos aqueles que intentavam, pela sua morte, que queriam acabar com o projeto, se sentiam ameaçados, né? O sumo sacerdote se sentia ameaçado, o alto clero ali, a igreja se sentia ameaçada porque estavam vendo que multidões o acompanhavam e realmente tudo aquilo que Deus tinha para estabelecer estava sendo feito através de Jesus. No ministério de Jesus, em 3 anos e 6 meses, ele pôde pregar, ele pregou, ele salvou, ele libertou e curou. Então, a gente entende que realmente, quando eles reconhecem isso, o apóstolo vai deixar para nós essa palavra de edificação, essa palavra de reestruturação para que nós possamos entender que ele veio para reunir em um corpo os filhos que andavam perdidos. Nós sabemos que Cristo é a cabeça e nós fazemos parte desse corpo e estávamos dispersos. Então, essa palavra, ela chegou até nós hoje e Jesus veio, fez a sua obra, foi ascensão aos céus. Hoje, o Espírito Santo, através da palavra que nós ministramos, convence o homem do pecado e o projeto de Deus continua sendo feito através de nós. Quantas pessoas ainda estão desesperadas? Quantas pessoas ainda estão dispersas, né? Quantas vidas ainda estão assim distantes? E louvamos a Deus que Deus reúne a sua igreja, tanto em Jerusalém, né? Tanto no continente americano, como no continente asiático, europeu, africano, enfim, Deus reúne um povo para propagar e para transformar, através da sua palavra, o homem e trazer para dentro. Ou seja, a igreja ela tem essa missão de continuar falando aos povos, às vidas, ao homem, o que Jesus pode fazer. Eu ainda tenho uma outra palavra, quando eu leio aqui em Lucas, nós louvamos a Deus porque a palavra de Deus ela é eficaz e ela é viva, e ela tem chegado até nós, e a palavra, nós vemos que ela é uma espada de 2 gumes, né? Que corta de um lado para o outro, e ela vai despedaçando realmente toda a impossibilidade. Então, aqui quando nós temos em Lucas 19, versículo 5, nós até trouxemos esse versículo para a nossa roda de conversa semana passada,
E aí nós estamos falando da importância que o homem, como representante de Deus, tem em pleno século XXI. Mas aqui Lucas já vai dizer, um dos feitos de Jesus, e ele diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E no versículo 9 ele diz: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que foi perdido. Quando nós vemos aqui João escrevendo que ele veio para reunir o seu povo, né? Um povo que estava perdido, um povo que estava disperso, reunir esse corpo, a gente entende que Jesus não fazia acepção. E o interessante é que Deus, né, onisciente, onipotente, onipresente, Jesus já sabia que Zaqueu estaria ali. Talvez eu e você não conseguimos ter a dimensão dos planos de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente fica pensativo e achando que estamos caminhando por nós mesmos e esquecemos das promessas, daquilo que Deus tem preparado para nós. Mas nós vemos aqui o Filho de Deus se revelando, né, em corpo para aquele homem. Ou seja, Zaqueu ele só ouvia da fama, ele só ouvia os comentários, ele só ouvia alguém falar que Jesus podia, que Jesus fazia e os milagres aconteciam. A sua curiosidade faz ele subir uma figueira, né? Todo mundo sabe bem a história por causa da sua estatura, enfim. Mas eu não quero, assim, cada vez mais me prender apenas a estatura ou o porquê. Eu quero cada vez mais assim, entender que o próprio Jesus se revela para ele. Jesus se revela para ele, se apresenta para ele e o surpreende. E nós precisamos cada vez mais se deixar ser dominados por Deus, abrir os nossos corações para que a surpresa, né, para que tudo aquilo que Deus tem reservado possa realmente acontecer. E aí, quando Jesus surpreende Zaqueu, o que ele diz? Desce, porque hoje me convém pousar em sua casa. Essa expressão, ela nos dá assim a ideia de entender que ali Jesus está falando para ele: vamos deixar tudo, né? Todo orgulho, toda soberba, tudo aquilo que talvez ainda tenha te colocado em uma posição de afastamento, de restrição, tudo aquilo que pode colocar limites. Eu permito, agora eu digo, faço o convite para você, porque hoje eu quero entrar na sua casa. E o interessante é que os opositores, ou talvez os espectadores, né, como a gente tem até o dia de hoje, talvez poderiam murmurar e pensar: ele vai entrar na casa de um publicano, de um homem que é fraudulento, de um homem que rouba, de um homem que inflige, de um homem que está do lado dos romanos. Mas a salvação do Senhor Jesus veio para todos. E é isso que nos dá alegria e satisfação, porque nós queremos ter essa consciência que o nosso Deus, o nosso Cristo, que o Espírito Santo ainda hoje convence o homem do pecado e quer alcançar vidas, né? Nós estávamos falando que Jesus se apresentou para ele, e isso foi no ministério naquela época. E hoje Jesus se apresenta para as pessoas através de nós. Nós é que temos essa palavra hoje para dizer para todos aqueles que precisam descer, para todos aqueles que precisam sair de uma posição de desconforto, de pecado, de erro, de qualquer coisa que esteja limitando e o apartando, né? Impedindo que o Senhor possa trabalhar em suas vidas. E aí Jesus confessa e diz: porque esse também é filho de Abraão, ou seja, que a salvação hoje chegou à sua casa. E a gente sabe bem a história, né, da felicidade, da alegria, de tudo aquilo que Zaqueu sentiu por ser alcançado pelo Senhor. E aí nós entendemos o seguinte: que muitas pessoas estão ainda necessitando ser alcançados por Deus. Muitas pessoas estão necessitando ser alcançados pelo Senhor. E essa palavra está em nós, está em nossa boca, está em nosso coração. Nós que uma vez já descemos, nós que já entendemos que o Senhor tem poder de resgatar, de restaurar, de edificar, não só a casa física, mas a casa espiritual, o homem, o ser,
né? O homem que precisa ser transformado, ser lapidado, ser modificado. Não teria nenhum mérito se nós não tivéssemos essa alegria de repartir aquilo que nós recebemos, né? O ministério de Jesus foi marcado por milagres, Jesus fez tudo aquilo que muitas vezes veio contradizendo toda a estrutura romana, tudo aquilo que talvez as pessoas estavam na expectativa para receber. Então, Jesus se apresenta para aquele homem, Jesus faz aquilo que João prescreveu, ele veio reunir, né, o corpo, os filhos que andavam dispersos. E aí, realmente, Zaqueu era uma pessoa dessa, era um homem que precisava. E a gente vê tanto a transformação chegando que ele se arrepende e ele confessa em público: Senhor, se alguma coisa eu tenho defraudado, eu quero restituir 4 vezes mais. Aí a gente vê realmente a transformação de alguém que reconhece a sua condição e quer uma mudança de vida. Então a gente percebe que nós, enquanto igreja, enquanto servos, né, enquanto os filhos de Deus que já recebemos essa condição, já temos essa ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, não podemos limitar isso. E precisamos, assim, continuar falando e propagando. Jesus, ele tem poder e ele é. E aqui João também diz assim: se Deus é glorificado nele, também Deus é glorificado em si mesmo e logo o há de se glorificar. Então, tudo aquilo que Jesus fazia era para glorificar o Pai. E essa condição que nós queremos estabelecer diante dos homens e que as pessoas que estão assim nos assistindo, aqueles que ouvem as pregações, aqueles que sentam nos bancos da nossa igreja, aqueles que passam e nos olham e nos observam, eles precisam entender que o nome do Senhor é glorificado através de nós, porque nós somos pequenos cristos, representamos Jesus aqui na terra e queremos cada vez mais dizer para eles que eles não precisam continuar na mesma condição. Quando Jesus fala, hoje me convém pousar em tua casa, Jesus está aniquilando todo o projeto de Satanás até aquele momento para aquele homem. Ou seja, ele vai limpar aquele coração, ele vai transformar, ele vai restaurar. E não só, né, Zaqueu somente, que era o representante da sua casa, mas todos aqueles que estavam em volta dele seriam abençoados, seriam cada vez mais transformados através daquele ato. Zaqueu supera os seus limites, Zaqueu supera a sua condição e ele vai ao encontro de Jesus. E muitas vezes, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Então, hoje, as pessoas esperam algo de nós, as pessoas reconhecem que Cristo, ou precisam reconhecer, né? Muitos reconhecem, mas eu quero afirmar que eles precisam reconhecer, porque João diz assim, quando no título diz que as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos, ou seja, Jesus está ali querendo falar para eles que toda a obra que estava sendo feita é para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que a glória fosse para ele e sempre será para ele. Ele diz, se Deus é glorificado nele, também Deus é glorificado em si mesmo e o há de glorificar. Quando Deus estabeleceu que o Filho viria para realizar a obra da salvação, que talvez não havia sido consolidada através dos antecessores, Deus queria que o seu nome fosse glorificado. E é essa glorificação que nós precisamos. Se hoje nós fazemos missões, se hoje nós pregamos, se hoje nós saímos dos nossos lares, se hoje nós atravessamos continente, ruas, becos e valados, é porque nós queremos que o nome do Senhor seja glorificado. Nós queremos ver pessoas sendo transformadas, alcançadas, como o hino que nos antecedeu, né? Deus chama pelo nome, Deus conhece a cada um, Deus contempla, para Deus não existe limites. O nosso Deus é um Deus de longe, é um Deus de perto. E a glória é dele, é para ele. Então, nós precisamos estar nessa mesma comunhão, o Espírito testificando em nós e que possamos cada vez mais se deixar ser usados para que o nome dele seja glorificado. Eu conheço muitas pessoas
que nesse período que nós estamos de isolamento, de pandemia, tem perdido, né, a sua essência, o seu equilíbrio, a sua razão. Pessoas têm assim, se deixado se envolver por uma angústia, achando que estão completamente sozinhos. Mas, mesmo remotamente, né, muitas vezes, ainda que não dá para nós estarmos da presencialidade em todos e quaisquer lugares, nós temos continuado a falar que Deus está contemplando tudo, Deus está vendo e eles têm um projeto. Aquilo que o Deus estabeleceu para a humanidade será estabelecido através de uma igreja que está intercedendo, de uma igreja que está clamando, de uma igreja que está orando. E o Senhor tem colocado seus representantes aqui. Nós ficamos felizes porque a irmã está aí em Cabo Verde, fazendo uma obra, sendo usada por Deus, pastor Adilson em Guiné-Bissau, outros em outros continentes, nós também aqui no Rio de Janeiro, também no Brasil, enfim, nós queremos continuar a dizer para as pessoas que o Senhor continua e pode fazer o impossível. E o impossível nesses últimos dias para alguém é realmente sair da sua angústia, é sair do seu isolamento pessoal, porque não é só o isolamento social, é um isolamento pessoal. Existem pessoas que estão assim extremamente arrasadas, pessoas que estão extremamente aniquiladas e que não vê. Nós temos depoimento de muitos, até mesmo jovens, né? As estatísticas dizem isso, e nós presenciamos recentemente um fato aí de um jovem no nosso bairro que se suicidou. Eu mesmo também, na área de educação, tive depoimentos de profissionais, né? Professoras que se suicidaram, uma professora muito, aparentemente jovem, muito jovem mesmo, aparentemente uma pessoa alegre, mas que havia um profundo vazio na sua alma. E nós precisamos continuar incomodando isso e dizer para essas pessoas que Jesus quer entrar em suas casas, quer entrar em seu coração, quer entrar em suas vidas, quer mudar. E esse papel está em nós, essa incumbência, né? Essa graça, essa revelação está em nós. Nós falamos isso. Jesus se apresentou para Zaqueu e hoje ele se apresenta para as pessoas através de nós, aonde nós estivermos. Eu tenho essa oportunidade de falar isso no meu trabalho, eu tenho essa oportunidade de falar isso talvez na rua que eu moro, eu tenho essa oportunidade de falar isso no bairro que eu resido, eu tenho essa oportunidade. Então, ainda que muitas vezes a gente pensa que alguém está distante, está no seu isolamento e não pode ser alcançado, nós temos que desmistificar essa ideia, porque em meio à pandemia ou em meio a qualquer adversidade, estou usando o exemplo da pandemia porque é uma coisa que está muito patente nesses 2 últimos anos, né? Mas em toda a era da humanidade sempre houve algo que quis afastar o homem de Deus. E Deus sempre quis estabelecer a sua aliança com o homem, só que através de Jesus. Só que quem vai falar para o homem, quem vai falar para as pessoas, quem vai confrontar e desmistificar essa ideia de derrota, de angústia, de tristeza, de qualquer coisa que venha apagar, ou seja, assim, tirar essa condição do homem, somos nós. Eu não tenho outro ser que Deus queira usar. Os anjos queriam fazer essa obra, mas Deus confiou em mim, Deus confiou na irmã, Deus confiou nos servos deles que estão em pleno século XXI com essa ousadia. E o mais bonito nisso tudo, posso usar essa expressão, né? O mais interessante, porque quem fica alegre é Deus, é que o nome dele é glorificado. A glória não é para mim, a glória não é para A ou B ou C, a glória é para Deus. E quando eu vejo falar em glória, eu não posso esquecer de Paulo, que Paulo fazendo também cumprindo todo o seu ministério, cumprindo tudo aquilo que ele foi chamado, ele chega a um determinado momento e ele reconhece a sua condição, porque pessoas, né, foram alcançadas por ele, foi assim, né, um apóstolo que veio depois, mas cumpriu uma mensagem, todo um ministério, tudo aquilo que estava proposto para ele,
através, ainda que em exílio, ainda que em condição de preso, ele tinha toda uma alegria e uma experiência para propagar para os irmãos por onde ele passava, mas chega um determinado momento que Paulo reconhece a sua condição, reconhece a sua vida, reconhece que o que ele estava fazendo não era nada além do que Deus havia estabelecido e outorgado. Ele confessa e diz: se eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar, pois foi-me dada essa missão, e ai de mim se não anunciar. Então, assim, Paulo, ele está dizendo o seguinte, que ele estava na condição de servo, que tudo que ele fazia é para que o nome do Senhor fosse glorificado. E aí ele diz e confessa: se eu anuncio, eu não tenho que me gloriar. Eu não tenho que me exaltar, eu não tenho que bater no peito, eu não tenho que me autopromover. Mas se eu anuncio o evangelho, não tenho como me gloriar, porque foi-me dada essa missão. Ou seja, Jesus veio para reunir as suas ovelhas que estavam dispersas, cumpriu uma obra, mas delegou a nós. E esse evangelho chegou até nós. E nos dias de Paulo, Paulo entendeu isso. Paulo disse: eu não tenho que me gloriar. Eu não tenho que bater, me autopromover ou dizer que eu sou o melhor. Não, foi-me dada essa missão. E ai de mim se não anunciar. Ou seja, ele estava dizendo: ai de mim se não levar adiante aquilo que Deus fez, porque outrora eu era também um perseguidor. Outrora eu era alguém que não tinha entendimento. E aí eu faço uma ponte com Zaqueu. Verdadeiramente, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, participou daquele banquete, eu tenho certeza que Zaqueu saiu dali também alegre e feliz para poder dizer para as pessoas que o Nazareno entrou em sua casa, que não viu a sua condição de homem fraudulento ou de pessoa errada diante dos próprios judeus. Não, ele foi e levou adiante aquilo que lhe aconteceu. E Paulo chega para nós e diz... E aí, tudo que a gente entende é o seguinte, é que Deus quer ser glorificado através de nós. O Espírito Santo que convence o homem do pecado quer nos auxiliar. O meu trabalho, o seu, o nosso, né? Nós que somos testemunhas, é de falar para alguém, de pregar, de dizer, e o Espírito Santo é que convence. E à medida que eu vejo as transformações, à medida que eu vejo as ovelhas sendo juntas, à medida que eu vejo o agir de Deus, o nome do Senhor é glorificado. Não existe outra alegria para um servo, né? Não existe uma alegria maior para um pai quando vê o seu filho restaurado, se esse for uma pessoa reclusa da sociedade. E assim o nosso Pai maior se alegra, fica feliz quando vê alguém reconhecendo a sua soberania. Mas esse trajeto, esse caminho a percorrer, quem vai fazer é a igreja. Somos nós que vamos realmente propagar. E aí eu vejo que Deus é glorificado no Filho e o nome dele é exaltado na terra. Que todos aqueles que estão dispersos, né? Que nós possamos continuar nessa condição de intercessores, de propagadores, de representantes, de homens e mulheres de Deus, que tenha ousadia para pregar, né? Para dizer, para destronar o reino das trevas. Mas isso não é feito com meus próprios méritos, isso não é feito com a minha eloquência, com a minha sapiência, isso é feito porque eu recebi uma missão de Deus e, ao mesmo tempo, me coloco na posição e tenho uma experiência. Se eu fui alcançado, eu quero alcançar outras vidas. Se eu fui restaurado, eu quero também ver Deus restaurando outras vidas. E essa alegria que nós temos de ver pessoas sendo restauradas e edificadas. Recentemente, nós tivemos numa imersão, né, numa aldeia indígena, em abril, e ali nós podíamos ver aquela cultura, ainda que diferente da nossa, né, um povo que tem outros costumes, um povo que muitas vezes tem outras crendices, mas a gente viu ali que o nome do Senhor é glorificado, porque a gente vai e vê que Deus não tem limites para alcançar. Deus não tem nenhum compromisso, impedimento ou compromete simplesmente com um povo isolado apenas. Talvez eu, na minha ignorância, eu possa achar assim, não, o meu Deus é só para o povo brasileiro. Não, Deus é apenas para aquele povo, Deus é apenas para aquela nação, Deus é apenas para mim. Isso são os egoísmos que eu tenho e que eu penso. Mas a palavra diz que Deus, ele amou todos, ou seja, ele ama uma cidade,
ele ama uma ovelha, ele ama a humanidade, né? João vai dizer que Deus amou o mundo, mas eu também vejo que Deus se preocupa com uma única pessoa. Ele se preocupa tanto com uma única pessoa que o bom pastor deixa as 99 e vai em busca de uma única ovelha. Então, Deus se preocupa com uma única pessoa. Eu vejo Deus não se preocupando apenas com quantidade, quando eu vejo Abraão intercedendo, né, por seu sobrinho Ló. E ele começa de 50 e cai até os 10 pessoas. E ele fala, Senhor, se porventura houver 10 justos, o Senhor vai destruir? E aí o que acontece? O anjo fala para ele, se houver 10 justos, por amor dos 10, eu não vou destruir. E o que eu entendo com isso? Deus não se preocupa apenas com a quantidade de pessoas, ele pode se preocupar, ele se preocupa com uma, ele se preocupa com 10, ele se preocupa com o mundo. E a nossa visão realmente tem que ser ampla. Nós temos que entender que o nosso Deus não está limitado apenas a um ambiente ou a um lugar. O nosso Deus, o amor dele é infinito, o amor dele é imensurável. Por isso o profeta, ele denomina, o escritor diz de tal, ou seja, algo que eu não posso mensurar, algo que eu não posso explicar. E esse amor precisa estar dentro de nós, para que nós possamos também, com esse amor de Cristo, porque somos pequenos Cristos, se revelar para as pessoas. Então, primeiro, as pessoas acreditam em nós, porque nós representamos Cristo aqui na Terra. E aí eu gosto de enfatizar essa questão. Jesus se apresentou para Zaqueu, em pessoa. E hoje, quem é que vai se apresentar para o mundo? Quem é que vai se apresentar para as pessoas? Quem é que vai realmente dizer, não, eu fui, mas hoje não sou mais. E à medida que nós vamos tendo essa ousadia de propagar, né? O escritor Hebreus diz, tendo ousadia para entrar no santuário, ou seja, eu entrei no santuário, fui justificado, fui liberto, fui salvo, aí eu vou propagando, eu vou caminhando, eu vou dizendo. E o interessante é que o reino de Deus é estabelecido na terra através de nós. Então, o Pai é glorificado no Filho, e quem tem essa condição de continuar fazendo essa glorificação acontecer é a Igreja de Cristo. Não seria diferente em pleno século XXI se nós não tivéssemos essa consciência do que Deus quer fazer através de nós, não importa onde. Então, Deus entra através de nós em nossas orações, Deus entra através de nós com a nossa palavra, Deus entra através de nós com o nosso testemunho, Deus entra através de nós com nossas ações, Deus entra através de nós nos mais variadas maneiras de agir ou de querer, porque nosso Deus não tem limites. Então, eu não preciso ficar limitando e achando, não, Deus não pode fazer. Muitas vezes, aonde eu não posso ir, eu posso pedir a Deus, o anjo vai. Mas, com certeza, eu também posso orar, Deus envia alguém, e aí Deus vai enviar. Então, enquanto alguém está lá, nós estamos aqui, nós estamos ali, e assim, simultaneamente, nós queremos ver o nosso Deus agir, nós queremos ver o nosso Deus trabalhar, o nosso Deus fazer, porque muito mais Ele quer fazer além do que eu penso e do que eu imagino. A obra é dele, a humanidade é dele, a glória é para ele. Então, a gente está assim, muito feliz, irmã Patrícia, porque a gente entende que o nome do Senhor é glorificado. O nome de Deus é glorificado nas nossas vidas, e nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar essa essência, esse poder, essa graça que a nós foi confiado, deixar isso cair. Nós precisamos mais, cada dia, termos ousadia, termos a humildade. Não estou falando aqui de orgulho e de soberba, mas estou falando de intrepidez e de poder que vem do céu. Porque se nós já fomos transformados, se o Senhor já entrou em nossa casa, se a salvação já veio para nós, nós temos condição, então, de falar para as pessoas também desse poder transformador, dessa graça poderosa que invade e que dissipa. Então, quando eu começo a conversar com alguém, dá licença, que está isolado, que está aflito, que está atemorizado, eu não vou dizer que
fazer falsas promessas. Eu vou entrar dentro da palavra e vou dizer: o Senhor tem poder de renovar suas forças, o Senhor tem poder de transformar a sua vida, o Senhor tem poder de entrar no seu intelecto, no seu ânimo, o Senhor tem poder de reanimar, porque é tudo isso que Ele faz. O medo, o pavor, a angústia, tudo isso faz parte do ser humano, mas nós não precisamos ficar na nossa condição, nós podemos realmente sair disso, porque quando eu vejo... o salmista dizendo assim: porque te abates, ó minha alma, não desespere, espere em Deus. Eu vejo ali a condição de um homem abatido, de um homem triste, mas a gente tem vários depoimentos. Eu poderia falar muitos versículos, trazer muitas histórias bíblicas que falam de renovação, de ânimo, de fé, mas eu quero falar dessa condição, desse poder que foi representado por Jesus e que chegou até nós. Eu quero falar dessa revelação para uma única pessoa e que alcançou todos que estavam ali. E a gente tem várias passagens que vai nos dar exemplos disso, de transformação de vidas. Mas, assim, eu acredito que o objetivo de todos nós, enquanto servos do Senhor, é não colocar a nossa luz debaixo do velador, mas deixar ela iluminar, e aonde a gente passar. E aí eu quero continuar reforçando esse versículo aqui do capítulo 13, 32, que diz: se Deus é glorificado, o Filho dele é glorificado e a glória será para ele. Então, não existe nenhum motivo se a obra não será realmente satisfatória se eu, como servo, né, se eu, como representante do céu, não entender que é para o nome do Senhor ser glorificado. Que Deus realmente possa abençoar as nossas vidas, que possamos sermos servos cheios da graça, que possamos ser filhos de Abraão em fé, como Jesus falou para ele, esse também é filho de Abraão, que realmente a fé possa invadir as nossas vidas, para que a gente continue fazendo essa obra que a nós foi confiada. Eu quero orar com os irmãos, né? Eu quero apresentar também. Cida, antes da senhora orar, eu quero me ver um louvor, e depois eu vou mandar, a senhora vai orar e vai apresentar o caderno de oração também, tá bom? Pode ser? Amém, querida, pode ser. Então, Você Deus tá nos abençoe e falando? vamos ouvir. Amém. Desde já agradecendo, que palavra boa, viu? Que coisa boa, Deus que me te usando para a glória do nome dele. Ele me veio um assim, ó: Tua fidelidade é grande, tua fidelidade cá tem comparação. Ninguém cá acima, bó, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Amém. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade cá tem comparação. Ninguém cá acima, bó, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Amém, Jesus. Tua fidelidade não tem comparação. Ninguém é como tu. Bendito Deus, grande é sua fidelidade. Nós vimos nisso tudo a fidelidade do Senhor. Então, irmã Cida, por favor, pode orar. Deus abençoe. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, acabamos de ouvir, Senhor, que a tua fidelidade é grande. Senhor, e fiel é a tua palavra para cumprir, ó Deus, os teus desígnios, porque ela tem chegado até nós. E agora, Deus, eu quero levantar a minha voz em oração para te pedir por esses nomes, ó Deus, que estão escritos nesse caderno. Ó Deus, essas pessoas dão os seus nomes porque acreditam que o Senhor pode fazer algo diferente. Senhor, e é firmado nas tuas promessas, que eu quero te pedir, ó Deus, alcança essas vidas que estão representadas, Senhor, nas mais variadas áreas, ó Deus. Falamos, ó Pai, que o Senhor desceu, o Senhor se revelou para Zaqueu, pedindo que ele descesse. Falamos, ó Deus, que o Senhor foi juntar as pessoas, os filhos que estavam dispersos.
falamos, ó Deus, que o Senhor quer glorificar o seu nome. E nesta feita eu quero te pedir, ó Deus, glorifica o teu nome, ó Deus, fazendo o teu querer nessas vidas. Meu Deus, se é porta de emprego, o Senhor tem poder para abrir. Porque o Senhor não tem prazer na morte, na desgraça, o Senhor não tem prazer, ó Deus, na derrota de um ímpio. Senhor, eu quero colocar o meu coração, ó Deus, se unir com os teus servos em oração, porque se alguém dá o seu nome, se alguém resiste, é porque entende, ó Deus, que pode ser alcançado. Então alcança, Senhor, salvando, Senhor, alcança libertando, Senhor, alcança curando, alcança transformando. Deus, o homem precisa ter um encontro contigo, e a tua igreja está reunida orando. Eu disse que nós somos os teus representantes, eu disse que nós somos pequenos Cristo, e nós precisamos, ó Deus, ter essa ousadia, Senhor, essa consciência, nós precisamos ter, Deus, essa comunhão, ó Deus, e por isso nós estamos intercedendo. Senhor, quantos lares divididos, quantos, ó Deus, se suicidando, como eu também confessei, quantos estão dando cabo das suas vidas, porque não tem mais força, não acham mais, ó Deus, energia, não se sente mais capacitado, e é melhor, ó Deus, desistir. Mas nessa manhã, Senhor, aqui que ainda vai dar, ó Deus, 7h pouca da manhã, lá onde a tua serva está, para o Senhor não existe horário, o Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono da vida. Senhor, eu te peço, tu és o Deus de longe, de perto, por isso eu te clamo, Senhor, pisa na cabeça da serpente, Senhor, feche a boca do leão, se existe laço de morte, se Satanás tem projetado para destruir o filho, a mulher, o marido, a criança, se existe um intento do maligno, nessa manhã, Senhor, a tua igreja se reúne para interceder, para clamar, ó Deus, para pedir a tua ajuda, porque o Senhor mesmo disse através do teu profeta: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe, que essas pessoas que estão registradas aí possam ser alcançadas, possam realmente confessar, voltar e dizer para a tua serva: eu fui alcançado, eu fui liberto, Deus abriu a porta, o milagre aconteceu, a alegria voltou, o ânimo voltou, a angústia saiu. Deus, eu estou pedindo, porque eu também me coloco na condição de mãe. Quantas mães estão desesperadas pelos seus filhos, quantas esposas estão angustiadas. Senhor, em nome de Jesus, realiza a tua obra, ouve a nossa oração pela tua misericórdia, ouve o nosso clamor, ó Deus, ouve a nossa súplica, e o mais interessado em almas é o Senhor, o mais interessado em ver a pessoa transformada é o Senhor que é o dono da vida, é o Senhor que restaura, e certamente, ó Deus, que o seu nome vai ser glorificado, assim como eu disse, como o teu servo João escreveu, o teu nome vai ser glorificado, o Senhor será exaltado, e a obra será feita, e nós veremos os fatos acontecer para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, irmã Cira. Deus abençoe. Irmã Cira, no Café com Jesus, nós também temos tarefa. Então, deixa eu apresentar para a senhora a tarefa, a primeira tarefa. A primeira tarefa é pegar um papel em branco, que representa nossas vidas, assina e entrega na mão do Senhor. Nada melhor do que entregar nossa vida na mão de Deus e deixar Ele direcionar. Essa é a primeira tarefa. Porque você já viu, a gente tem uma mania, chega final de ano, faz uma lista, eu vou fazer. Mal chegou, já está frustrado. Eu não consigo fazer nem a metade. Então, vamos parar de frustração? Vamos entregar na mão do Senhor e deixar Ele direcionar e deixar Ele conduzir. A segunda tarefa, o Senhor nos desafia, vai e faça discípulo. Trabalho, muitas vezes, Deus nos confia uma obra, né? Porque a obra é dele, mas Ele só nos confia e Ele vai trabalhar junto conosco nessa obra que Ele nos confiou. Mas nós ficamos tão pegados à obra que esquecemos que a glória é dele, que o louvor é para Ele, prendemos a obra como se fosse nossa. E aí morremos e a obra morre junto porque não preparamos ninguém para dar continuidade que Deus nos confiou para cuidar. Então, a segunda tarefa é ir fazer discípulo, é uma ordem do Senhor Jesus. Vai e faça discípulo. A terceira tarefa, a gente abusa, diz que é a tarefa do Tio Honório. Ele disse, até o final do ano, nós temos que alcançar 5.000 pessoas. Eu digo, é mesmo? Nós temos que alcançar 5.000 pessoas até o final do ano. Pense que palavra boa. Já imaginou as pessoas sendo abençoadas com essa palavra? Quantas vezes vão ser edificadas nesse dia? Com certeza, milhares, porque a minha vida foi edificada. Para mim foi uma palavra muito abençoadora. A quarta tarefa, você vai pegar um papel, anota suas necessidades,
e coloca diante do Senhor. E toda vez que você receber, você coloca um ok, diz, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me alcançou com a bênção que eu necessitava. Então, existe essa importância de sermos gratos, Senhor. A quinta tarefa foi uma psicóloga, a missionária Mariné, que ela falou a importância de sermos gratos, de pegarmos um papel e anotar pelo menos 20 vezes motivo de agradecimento. Aí eu disse, se você não pode fazer 20, pelo menos faça 10. Motivo de agradecimento, eu quero agradecer a Deus pela vida do meu pai, da minha mãe, do meu tio, quero agradecer pelo dom da vida, eu quero agradecer, sei lá, tanta coisa que a gente tem para agradecer, mas muitas vezes reclamamos tanto que esquecemos de sermos gratos ao Senhor. E a gratidão cura, restaura. E a sexta tarefa é muito prático. Todo mundo tem grupo de WhatsApp, todo mundo tem grupo de família de WhatsApp. Cuida da sua família, a Bíblia diz que quem não cuida do seu é pior do que o fiel, já negou a fé. Então, pelo menos à noite, faz uma oração com eles, peça uma palavra. De manhã também, peça uma oração de incentivo, peça uma palavra. Eu estou falando isso para vocês porque eu tenho feito com a minha família, todos os dias, é isso aí. De noite, oração, de manhã, uma palavra e oração. Aí, quando eu termino, só vejo o começam respondendo amém, 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 amém. De repente, entra um já orando de novo, já entra um trazendo a palavra, e a gente vai sendo edificados. Não deixa para reclamar o Senhor quando os dias difíceis chegar, não. Vamos agora, antes dos dias difíceis chegar, porque às vezes nós temos a mania de só buscarmos a Deus quando os dias difíceis chegam. Ei, precisamos buscar o Senhor todos os dias, enquanto nós podemos achar. Tio Honório, não sei se o senhor está aí, meu filho, se o senhor estiver aí, Tio Honório ele faz parte do Café com Jesus, ele que é o homem dos agradecimentos. Mas ele apareceu ali, agora de repente ele já sumiu. Então, não sei se ele está aí ainda. Ah, já está aparecendo de novo. Sim, tio, agora abre isso, já apareceu, minha senhora. Esse tio Honório, ai, tio Honório. Abre, só posso o microfone ser aberto, meu filho. Amém. Você que fechou. Eu não fechei nada. Ah, fechei logo no início, porque o senhor eu estava conversando, já começou ele. Vou fechar ele aqui. Não. Na sua hora, bora. Não. Você que teve medo que eu cantasse junto com você. Você então, não deixa estar. Você ia cantar junto comigo? Eita, meu Deus do céu. Agora que o povo já estava correndo comigo. Aí nós dois, bicicleta cebola. Vai, tio, fala, fica à vontade, tio. Bom dia. Graças e paz do Senhor, bom dia. Bom dia, missionária. Muito obrigado por essa palavra que trouxe para nesta manhã. Zaqueu, dentro de uma visão um bocadinho fora do habitual, mas muito importante para mim mesmo. Quando a senhora diz que Deus vai agindo através de nós, né? E passou a honra e glória do Senhor. Muito obrigado por essa expressão. Portanto, esse é mais um desafio que nós temos para com os nossos filhos que estão ao nosso derredor, nós levarmos de facto a palavra de mudança, a palavra de salvação, e mostrar este tempo difícil que se põe à frente de nós, mas que nós podemos ter assim, a nossa esperança é grande daquilo que nós confiamos, Jesus. Por isso, que de facto nós podemos tomar posse desta palavra, compartilhar esta palavra, e porque, começando das nossas famílias, aos nossos supostos inimigos, aqueles que são inimigos da nossa fé, possam conhecer de facto quem é Jesus e quem é Deus. Muito obrigado, missionária. Volto sempre, é um convite que a gente faz, porque eu gosto de ouvir às vezes as mensagens através das mulheres, né? Que são aquelas mulheres heroínas, as mais queridas que nos deram o ser, né? E que padecem os nossos próprios sofrimentos como fosse deles. Por isso, missionária, é o nosso desafio. Esteja conosco mais vezes e traga a palavra, e que muitos de nós possamos ser o Zaqueu, aquele Zaqueu que a senhora falou e foi usado pelo Espírito Santo de Deus, e muito bem. Que Deus possa abençoar este dia a todos nós. Muito obrigado, Patrícia, pelo nosso café da manhã. Muito obrigado pelas orações que vocês estão dizendo. Agora eu praticamente só esta mãozinha que está a acabar esse meu desafio, e que ontem, por acaso, o meu médico
uma médica urologista, disse para ter calma que há médicos que aparecem, não aparecem, tem férias, não tem férias, mas tem calma, câncer é câncer, não é câncer, mas disse a mão de Deus que é o nosso médico dos médicos, o Senhor dos Senhores. Muito obrigado, então, e vamos orar. Orar para que o Espírito Santo de Deus possa, de facto, reinar nas nossas vidas, manifestar através das nossas vidas, através da sua cura, da libertação, né? e da alegria do Senhor, que seja, de facto, a nossa força todo o tempo. Oremos. Deus, muito obrigado, Pai, nesta manhã, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que traz as nossas vidas e das nossas vidas nesses dias. Muito obrigado, Pai, por o Senhor dar-nos sempre a capacidade e a possibilidade de ser como Zaqueu, que de facto isto possa ser a testemunha viva do Cristo vivo nas nossas vidas, através do nosso próprio testemunho. De Deus, eu peço a bênção do Senhor a cada residente das tendas, ex-residente das tendas, a cada uma das famílias, principalmente aquelas famílias que estão debitadas pelas suas famílias internas nos hospitais por causa do Covid-19, em África, devido aos confrontos, ao desespero da ganância e pelo próprio paludismo que tem assolado as nossas crianças em Angola e outros países. Que a mão do Senhor possa passar por essas nações, esses povos que estão totalmente desamparados e desorientados. Por isso, Deus, que o discernimento, o entendimento do Senhor manifeste-se nas suas vidas, através das nossas vidas. Por isso, Deus, nós oramos e pedimos a bênção do Senhor nesta manhã e para tudo sempre. Amém. Amém. Obrigada. Deus possa abençoar. Amém. Senhor, continue abençoando a nossa esposa, trazendo a cura, né? A nossa oração pelo Senhor continua para que a cura do Senhor venha, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado através da sua vida. Nós queremos render graça também a Deus pela vida da missionária, né? Que esteve conosco, pela palavra maravilhosa. Adilson José, Adilson José deve ser esposo dela, né? Que deve estar aí conosco também. Desde já agradecendo a ele que nos indicou. Muito obrigada pela indicação, excelente, como se diz, excelente escolha, boa palavra mesmo. Louva da Esfera de Cândida Correia, filha do rei, Ana Paula, pastor Jailson, Evanice Rocha, Beatriz, irmão Daniel. Ei, povo, Deus continue abençoando cada um de vocês que está conosco no Facebook. Ele continue derramando a graça dele, o amor dele sobre a vida de cada um de vocês. Que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas hoje e sempre. E sorria, porque Jesus está te vendo. Se alegre, porque Ele te ouve. Então, e amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta no Café com Jesus.